direto aí da Rede Mais, que você comentasse as declarações do presidente Jair Messias Bolsonaro, que disse que tá louco para entregar a presidência. Vamos assistir? Depois eu queria a opinião de Alisson Bezerra, direto dos estúdios da Rede Mais, Portal Mais PB e do Hora H. Vamos acompanhar. Bolsonaro. 2022 estão aí, presidente. Bom dia, nosso presidente. Sou louco para entregar isso aqui para alguém. Não, entrega não. Entra mais 4, mais 8, vamos. Isso não. Declaração do presidente Bolsonaro. E aí o Alisson Bezerra? Bolsonaro, no cercadinho do Palácio da Alvorada, disse aos apoiadores em meio a sorrisos que estava doido para entregar a presidência da República. Aquele abraço, boa tarde. O Alisson Bezerra. Tem que trazer a vinheta dele também, viu? Aquele abraço, meu irmão. Boa tarde. Boa tarde, Peterson. Boa tarde, Zé. Boa tarde a todo mundo que tá ligado aí no TV Diário de Sertão. Tô aqui ao lado de Marcelo Gomes. Tô dizendo ele, Marcelo Gomes, manda a vinheta lá pra Peterson Santos. Mostra ele pro povo que tá em Souza, viu? Mostra ele aí, o povo tá lá em Souza também. Tá doido pra ver Marcelinho aí, o pessoal que tá acompanhando em Souza aqui agora. Tem como mostrar ele aí, Marcelinho? Vem cá, Marcelinho. Mostra o Marcelinho aí, ó. Marcelinho que é um gigante da comunicação. Tá hoje pra Souza, viu, Peterson, ele, viu? Vai hoje, é? Acho que aqui pra ele aparecer. Ah, isso aí, Marcelo Gomes. Grande Marcelo Gomes. Aquele abraço, campeão. Um abraço, grande Marcelinho. Alisson, o que é que você acha das declarações de Bolsonaro aí? Ô, meu irmão, eu queria ter... Como é que eu posso dizer assim? Eu queria ter Fugiu a palavra agora, mas eu queria um dia poder acreditar em alguma coisa que Bolsonaro fala, sabe? Eita! Acho que tudo que ele fala, ele não passa total segurança. Ele fala uma brincadeira, como os apoiadores lá, mas na verdade todo mundo sabe que estar com o presidente da República não é uma tarefa muito fácil não, viu, Peterson? É uma tarefa nada fácil, mas nos bastidores, o que é que se entende nos bastidores? É que Bolsonaro tem já notado que a situação dele não é muito confortável para as eleições de 2022. Ele tem uma imagem um pouco desgastada. Há aliados, inclusive, que defendem que Bolsonaro seja candidato ao Senado, porque ele teria uma candidatura mais... uma eleição mais garantida, possivelmente, se a gente pudesse dizer assim. Uma eleição mais tranquila. Se bem que a eleição só se define no dia, às 5 da tarde, quando fecharem as urnas. Mas a disputa para presidente da República entre Bolsonaro e Lula e agora com a chegada de Sérgio Moro dificulta um pouco esse caminho de Bolsonaro para ser reeleito presidente da República. Mas essa fala aí, com certeza ele deve ter dito em tom de brincadeira, mas tem um ditado que se diz o seguinte, viu, Peterson? A boca fala aquilo que o coração está cheio de vontade. É verdade. Então Bolsonaro deve estar querendo fugir um pouco aí, deixar de ser presidente da República. Mas essa sexta-feira, digamos assim, um pouco parada na política paraibana. Depois da temperatura elevada ontem em Cajazeiras, com as declarações do governador João Azevedo. Hoje é um dia um pouco mais ameno, final de semana chegando, né? Amanhã já é sábado, soube que Peterson está embarcando hoje para João Pessoa para curtir a praia do Bessa amanhã. E depois ele vai lá no Faca comer uma carne com uma cerveja, né, isso, Peterson? Se for com você, tô pronto. Estamos prontos lá, que você conhece bem lá. Mas alguns destaques hoje aqui da imprensa pessoense e da política do Estado. A primeira é que o bolsonarismo, o grupo liderado pelo presidente Jair Bolsonaro, parece que finalmente tem um candidato, ou deseja ter um candidato. E esse candidato é o deputado estadual Cabo Gilberto Silva, ele que é líder da oposição na Assembleia Legislativa da Paraíba. Assim como o Bolsonaro tem dito que é candidato à presidência, que está querendo deixar o Palácio da Redenção, o seu aliado, Cabo Gilberto Silva, agora está dizendo que quer ser candidato à presidência da República. Candidato ao governo do Estado. Eu acho que é blefe, eu acho que ele não é candidato, até porque ele deve ir disputar a reeleição ou então disputar o mandato de deputado federal. Qual a tática dessas pessoas que acabam dizendo que são candidatos? A exemplo do ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaz, que também não será candidato a governador, deve ser candidato a deputado estadual. Qual é a tática? Quando você anuncia que é pré-candidato ao governo do Estado, naturalmente a imprensa, as construções políticas, os diálogos, a crônica política começa a colocar seu nome em evidência. Ou seja, ele ganha, o pré-candidato ao governo acaba ganhando um palanque gratuito. E com isso, ele tem o nome em evidência. O Estado todo passa a conhecer mais o nome do deputado Carlos Gilberto Silva. E ele consegue ter uma margem aí maior
para disputar a Câmara Federal ou então disputar a reeleição nas eleições de 2022. Acho que é blefe, acho que ele não será candidato à presidência, Bolsonaro falou tanto que quer sair da presidência, tá vendo que eu estou confundindo, porque estou procurando um candidato para poder substituir Bolsonaro lá no Palácio Planalto. Cabo Gilberto tem dito que é candidato a governador do estado, é uma candidatura de oposição ao governador João Azevedo, mas acho que isso não vai ser concretizado. Outro fato que ganha destaque hoje aqui na mídia paraibana, Petson, é o prefeito afastado de Camalaú, Alexandre Bezerra, conhecido como Sandro Moco, ele que é do PSDB. Olha só, Petson, essa história. O prefeito foi afastado em agosto de 2020 por decisão da Justiça Paraibana durante a Operação Rente H, que foi deflagrada pelo Ministério Público da Paraíba. O que acontece? Apesar de ter sido afastado, inclusive ele chegou a ser preso, mas teve a prisão revogada, o prefeito disputou a reeleição e foi reeleito com mais de 55% dos votos. O que acontece? Ele foi reeleito, diplomado, mas não pôde tomar posse. Por que ele não pôde tomar posse? Porque a Justiça impediu que ele retornasse ao cargo. Ontem, inclusive, houve uma nova decisão da Justiça da Paraíba, o desembargador Arnóbio Alves. Ele prorrogou por mais 6 meses o afastamento do prefeito Sandro Moco. Nesse contexto todo, entre agosto de 2020 e setembro de 2021, pelo menos, o mês de outubro e novembro ainda não contam, porque são meses mais recentes, o prefeito já recebeu, sabe quanto, Petson? Quanto? 204 mil reais sem bater o ponto. Só chegando à conta e o bolso aumentando. Bom demais, né, não? Ele estava deitado na rede. O que estava acontecendo com esse prefeito que recebeu tanto dinheiro e não estava trabalhando? Ele não pode trabalhar. A Justiça impediu de trabalhar. Não caça o mandato. Não toma uma decisão se ele vai ser tirado de vez ou vai ficar só afastado. E aí ele continua recebendo salário. Mas tem tanto outros exemplos como esse, Petson. A gente tem, por exemplo, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Arthur Cunha Lima, que foi afastado em 2019, no fim de 2019, no âmbito da Operação Calvário. Até hoje não foi restabelecido o mandato para ele lá, o cargo de conselheiro do TCE. Mesmo assim, ele continua recebendo mais de 30 mil reais por mês, sem trabalhar. Muito dinheiro. E a Justiça podia impedir isso também, né, meu amigo Alisson? Enquanto há essa definição, né? Poderia impedir que ele continuasse recebendo o pagamento. Mas aproveitando sua participação... Pior que não pode. Não pode, Alisson? Não, porque quando o prefeito é afastado, ele apesar de ter sido afastado, ele continua ganhando a sua remuneração. Porque a Justiça deveria fazer o seguinte, ter celeridade, julgar logo. É condenado? Não pode voltar? Então, não volta. Se pode voltar, volta ao cargo para o qual ele foi eleito. Aí fica nessa indefinição, já há mais de um ano, já que esse processo corre, e não há decisão. E a Justiça tem sido muito tardia em decisões aqui no Estado. Aí no sertão da Paraíba mesmo, em Patos, vocês lembram bem o caso envolvendo o ex-prefeito de Patos, Rinaldo Vanderlei Filho. Ele foi afastado no começo do mandato e não voltou para concluir. Terminou o mandato dele no ano passado, em 2020. Hoje o prefeito Nabor Vanderlei foi eleito e a Justiça não concluiu o julgamento de Rinaldinho. Entrou um novo mandato e a Justiça ainda não havia decidido aquilo do mandato anterior. Aproveitando sua participação ainda na questão política, o PDT, a nível nacional, já me parece que decidiu pelo nome de Lígia Feliciano como candidata ao governo do estado da Paraíba. É isso mesmo, Alisson? Isso mesmo, Zé. O PDT decidiu lançar a vice-governadora Lígia Feliciano como candidata a governadora em oposição ao governador João Azevedo. Segundo o presidente nacional do partido, Carlos Lupe, essa candidatura de Lígia poderia ter o apoio do ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, e do ex-governador Ricardo Coutinho. Agora resta saber se ela vai manter essa candidatura até as eleições ou não. E o governador ainda não se pronunciou, né, sobre isso, né? Não. O governador, na verdade, tem dito o seguinte, tem dito que aquelas pessoas que integram o governo, mas que desejam ser candidatos, desejam ter outros projetos, eles têm autonomia para serem candidatos. Porque eles precisam ter o seguinte,
Você não tem como permanecer no governo e ser um candidato contra esse governo. Ou seja, o que é que João definiu? Que até janeiro, essas pessoas que estão ensaiando candidaturas opostas, mas que integram a base do governador, essas pessoas precisam entregar os cargos, precisam deixar a base governista. Não tem como você ser oposição a João e se manter lá como integrante desse governo. E tá correto, né? Tá correto. Se você vai ser candidato, você não pode permanecer naquele governo. Isso vale para todos, para todos. Você pode discordar, pode romper. Agora, o que não pode, e infelizmente nós vemos na política a nível nacional, estadual e também nos municípios, são pessoas que estão insatisfeitas, mas permanecem no cargo somente pelo dinheiro ou pelo apadrinhamento político. E aí, essa posição do governador está corretíssima, porque cargo de confiança já está dizendo e deixando bem claro. É um cargo de confiança. A partir do momento que não há confiança, não tem mais nenhuma justificativa para aquela determinada pessoa permanecer no cargo. Aquele abraço, amigo. Aquele abraço, Zé, aquele abraço, Petson, um abraço para todo mundo, a Matheus aí, do Diário de Sertão. A gente volta a se encontrar na próxima semana, sempre aqui ao meio-dia, na marca da exclusividade. Aqui no Olho Vivo. Até a segunda, Zé. Aquele abraço, amigo. E até às 18 horas, no Hora H, na Rede Mais, em toda a Paraíba, atualizando também as informações às 18 horas, direto dos estúdios da Rede Mais, do portal Mais PB.